E aí pessoal, tudo bem? Então, se vocês estão tendo um pouquinho de dificuldade, né, em matemática, então eu vou tentar gravar alguns vídeos aí para ajudar vocês, beleza? Sempre tentem usar aquele grupo para tirar dúvidas, para falar o que não está entendendo, né? Então copiem para vocês saberem o que vocês não estão entendendo, tá bom? Então, o assunto que vocês estão trabalhando agora é potenciação e radiciação, né? As duas coisas andam juntas, tá, pessoal? Assim como mais e menos, multiplicação e divisão, a gente tem a potenciação e a radiciação, tá? Elas são complementares umas às outras, ou uma outra e ao mesmo tempo opostas, tá? Então, quando eu for tratar aqui, eu vou tratar das duas ao mesmo tempo porque elas estão envolvidas. Então, eu vou começar com a potenciação, né? A gente aprende que um número elevado a um expoente é a mesma coisa que a repetição, né, da multiplicação desse mesmo número, tantas vezes está o expoente dele, né? O n ali. Então, 2 elevado a n, quer dizer que eu fiz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Multipliquei n vezes o 2 por ele mesmo, certo? E aí a gente fez algumas... eu dei algumas propriedades também ano passado, né? Falei assim, né? Se eu tenho 2n mais m, isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2, n vezes 2 vezes 2 vezes 2, continua aqui, né? Vezes 2, m vezes. Então, 2n mais m nada mais é do que 2 elevado a n vezes 2 elevado a m. Ou seja, o produto de um número de mesma base, a gente soma os expoentes, tá? Isso aqui dá isso aqui, né? 2n vezes 2m é a mesma coisa que 2n mais m. E, seguindo nessa mesma lógica, tá? 2n dividido por 2m, então quer dizer que eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes aqui, dividido por 2 vezes 2 vezes 2, repetindo, vezes 2, m vezes, né? E a gente pode ir cancelando, né? Os dois repetidos, tá? Vai cancelando, até que uma hora vai sobrar uma quantidade de 2, que é o quê? A quantidade de cima menos a de baixo, porque a gente foi subtraindo. Então, 2n menos m, tá? Então, essa é uma das propriedades, né? Então, tá? Então, depois eu vou organizar bem direitinho essas propriedades, mas é só para ir lembrando, tá bom? Então, né? Se a gente vai continuando aqui. O que acontece quando eu tenho 2 elevado a n dividido por 2 elevado a n? Um número qualquer dividido por ele mesmo, a resposta sempre é 1. Não importa qual seja o número, certo? E isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes, continua 2, 2 vezes 2 vezes 2 vezes, continua aqui 2. E os 2 eu estou repetindo n vezes, né?
Quando eu falo n vezes, é um número de vezes. 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes. É um número que eu não sei. E como tem a mesma quantidade de 2, tanto em cima quanto embaixo, eu vou cancelar todo mundo, né? E pela nossa propriedade de cima é a mesma coisa que 2n menos n. Só que o número menos ele mesmo, né? 2 menos 2, por exemplo, é 0. Então, isso aqui é uma propriedade que vale para qualquer número base. Qualquer número elevado a zero é 1 por causa dessa propriedade. Beleza? E se a gente parte desse princípio aqui, ó, vamos pensar aqui. Eu tinha o 2, né? Elevado a 1 é 2. O 2 elevado a zero é 1. O 2 elevado a 2 é 4. Mas eu posso ir dividindo esse 2 elevado a zero por 2, né? Então, o que eu fiz? Ó? 2 elevado a 2 é 4. Se eu divido esse número por 1, 2 elevado a 1, né? Subtrai um expoente, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2 menos 1, que é 2 elevado a 1, que é 2. Se eu faço isso de novo, 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1, né? Dá 2 elevado a 1 menos 1, que é 2 elevado a 0, que é 1. E será que a gente tem que parar aqui? Ou a gente pode continuar? Então, vamos lá. 2 elevado a 0 é 2 elevado a 1. Só que isso aqui, ó, 2 elevado a 0 é 1. E 2 elevado a 1 é 2. Tá? E aqui fica com 2 elevado a 0 menos 1. E 0 menos 1 é 2 elevado a menos 1. E assim eu posso continuar, né? A mesma ideia daqui. Eu tenho 2 elevado a menos 1 dividido por 2 elevado a 1. Que é o quê? 2 elevado a menos 1 menos 1. Que é 2 elevado a menos 2. Tá, pessoal? E o que é isso aqui, na real? Eu estou fazendo 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, né? Que nem está aqui em cima. Então, eu estou fazendo 1 sobre 2 dividido por 2. Que isso aqui dá 1 sobre 4. Então, nada mais é do que o 4, né? A mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, 1 quarto, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Então, se a gente vai continuando fazendo isso, a gente percebe uma propriedade, tá? Que 2 elevado a um expoente negativo é o inverso, ou seja, é 1 sobre 2 elevado a n. Beleza? Então, vamos recapitular algumas das propriedades. Então, propriedades de potenciação. A primeira, 2 elevado. Agora eu não vou usar o 2, tá? Vou usar um número qualquer. Então vamos usar aqui, ó. O número eu vou deixar colorido, então. Colorido vai ser o vermelho, tá? Esse é o nosso número básico. Pode ser o 2 ou 3, tá? Então, A, tá? Elevado. E o preto vai ser o nosso expoente. A elevado a n é a mesma coisa que A vezes A vezes A vezes A. Isso tudo n vezes. Beleza. Segunda propriedade. Se eu tenho a mesma base, né, o mesmo número ali embaixo, por exemplo, aqui A vezes A, né, e eu tenho dois expoentes ali,
Eu vou botar NM, mas pode ser N mais N também, tá? Não tem problema aqui. N vezes N é a mesma coisa que A. E o que eu faço com os expoentes? Eu só somo os dois expoentes. Tá bom? Então, ó. Legal sempre fazer esse link, né? Multiplicação sempre está ligado com mais, né? Aumentando. Se a multiplicação está ligada com mais, então você tem aqui, ó, A dividido por A, né? Um N M é a mesma coisa que A N menos M, tá? Então, divisão está ligado com a subtração, tá? E dá para colocar aqui os outros dois. Qualquer número, né? Então, qualquer número A elevado a zero, pessoal, é igual a 1. E quando eu tenho um expoente negativo, A elevado a menos N, A elevado a menos N, a única coisa que eu estou fazendo é invertendo, tá? Aqui vou só para ficar mais simples, eu vou botar A sobre 1. O que eu estou fazendo é invertendo. O 1 vai para cima, o A vai para baixo, troco a direção e o expoente continua o mesmo, tá? Por que eu botei o A sobre 1, né? Acho que vocês lembram dessa questão que eu fiz ano passado. Mas eu poderia ter assim, né? 2 terços elevado a menos 3. Então, primeiro a gente faz o menos. Primeiro a gente troca. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, troquei a posição. 3 foi para cima, 2 foi para baixo. Quando eu inverto, eu sumo com esse menos. Só sobra o 3. E agora a gente vai fazer 3 elevado a 3, 2 elevado a 3. Tá? Ó, o expoente, ele vai tanto para cá quanto para cá. Ele é dos dois números. E a gente faz aqui, 3 ao cubo é 27, 2 ao cubo é 8, e aí acabou a questão. Tá bom? Então por isso que ali eu coloquei A sobre 1, porque pode ser 1 embaixo, né? E 1 sobre a N. Poderia ter colocado um A sobre B ali. Deixa eu botar A sobre B. Fica mais fácil entender. A sobre B. Tá? Ah, pessoal, mas e quando eu tô com 2, né? Por exemplo assim, quando eu tô com 3, digamos. Opa, não quero riscar, não quero. Aí. Isso eu tô, né? 3 elevado a menos 2, tá? Isso aqui você tem que lembrar que 3, número inteiro, todo número inteiro, ele é elevado a 1. Ele é sobre 1, desculpa. Então é 3 sobre 1. Então se eu penso assim, menos 4 sobre 1. Isso não muda nada, tá? Estou dividindo o número de cima por baixo, tá bom? Então, 3 elevado a menos 2. Então é 3 sobre 1, aí eu vou inverter. 1 sobre 3 ao quadrado. Menos 4 sobre 1 elevado a menos 5. Então, 1 sobre menos 4 elevado a 5. Beleza? Então, acho que até aqui, tranquilo, né? Faz as propriedades da potenciação. Tá? Não se confundir uma coisinha, né? Então, observação aqui. Lembra, quando o número é negativo aqui, ó,
tá? Você tem assim, ó, menos A elevado a N se o N é par, então vai ser mais A elevado a N. Se o N é ímpar, então vai ser menos aqui, tá? Elevado a N. Tá? Por que isso acontece, né, pessoal? Eu vou demonstrar aqui bem rapidinho, só com 3 exemplos. Você vai ter aqui, ó. Menos 2 quadrado, menos 2 ao cubo, menos 2 na quarta. O que me importa aqui são os sinais, tá? Não é tanto os números. Então, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Aí, menos com menos dá mais. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Com menos dá menos. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com menos dá mais. Então, sempre vai ser assim. Se o meu expoente é par, o meu sinal no final vai ser positivo. Se o meu, né, de um número negativo que eu estou fazendo, elevando alguma potência. Se a minha potência é ímpar, então vai dar um número negativo. E se a minha potência é par, volta para o positivo. Tá? Beleza. Então, acho que aqui são as propriedades de potenciação. Tá? Vou interromper o vídeo aqui e eu faço mais um sobre radiciação agora.